Oi, você vem sempre por aqui? Toda quinta-feira, eu adoro! Eu mal posso esperar a quinta-feira, porque eu até brinquei que é oficial. Agora a gente tem alguns fãs que estão esperando quinta-feira. Pois é, menina. Você chegou nesse lugar. Agora não posso decepcionar meus fãs. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta. E aqui é aquela conversa que não cabe no Instagram. Nós somos mulheres de podcast, então a gente traz ela pra cá. E se você chegou aqui primeiro, nosso arroba tá aqui embaixo, @caju.ip, que a gente tá lá no Instagram com pequenos cortes, a conversa completa fica por aqui mesmo. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, porque perguntaram nos comentários. Beleza, mas como é que você chegou nessa profissão? Semana passada a gente contou como é que o Caju nasceu e como que a gente se encontrou e chegamos até aqui. Mas a gente já tinha profissão antes de chegar aqui. Já, eu venho trabalhando com consultoria de imagem desde 2023. O Caju nasceu em 2026, né? Quase 3 anos depois. Menina, basicamente foi a pandemia que me mudou assim completamente para não endoidecer, para não enlouquecer. Eu fui estudar coisas que eu achava legais simplesmente porque eu achava legais, sem qualquer objetivo profissional. E aí, pela primeira vez, eu fui me identificando com alguns assuntos e fui entendendo que, cara, se eu aprendi, que eu falei da outra vez, se eu aprendi que bom gosto não é uma coisa inata, na verdade é uma coisa que você aprende, que você tem repertório, tem referência, quantas outras mulheres também não estão na mesma situação que eu, né? Achando que, ser bonita não é pra mim, né? Deixa eu ser essa DF que vai brilhar pelo trabalho que tem, não pela imagem que tem. E, na verdade, é um mix de tudo, né? Quando a gente entende um pouco mais sobre a nossa imagem, a gente entende também o quanto isso influencia na nossa autoestima, o quanto as pessoas nos percebem de um jeito diferente também, né? Isso aí, percepção do outro, faz muito sentido para mim. Hoje eu trabalho com comunicação porque esse era um problema para mim. Eu já quis ter a capa de invisibilidade do Harry Potter, eu não queria aparecer. Literalmente eu trabalhava num ambiente administrativo de costa para porta. A minha mesa era lá, a pessoa entrava pela porta, dava alguma informação, às vezes eu respondia de costa. E com o tempo, eu fui entendendo que a comunicação não vinha consistente com tudo que eu sabia, e eu fazia eu perder oportunidades e as pessoas me percebiam com um valor muito menor do que eu tinha. Aí a indignação de saber que eu podia estar num lugar maior, ganhando mais, num outro cargo, mas isso não acontecia porque eu era péssima de entrevista, fez eu falar, opa, preciso olhar isso aqui. Então, comigo, esse momento já aconteceu um pouquinho depois, assim, porque eu comecei a empreender pensando na autoestima mesmo. Cara, eu passei a me sentir tão bem, tão segura, tão melhor, que eu falei, cara, as outras mulheres também podem sentir isso daqui. Só que, eu tinha isso, eu achava isso maravilhoso, eu falo, meu Deus, eu tenho um ouro aqui. Tem que botar minha cara na internet. Nossa, gente, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tentei gravar vídeo, porque é isso, eu fui pro Instagram com a certeza de que, eu vou ter que gravar vídeo e falar. Sabe como é que eu fazia? Eu pegava, obviamente, gravava com a câmera da frente, porque não ia conseguir enquadrar nunca. É difícil enquadrar na câmera traseira. E aí eu colocava ali. Só que na medida que eu ia falando, eu ficava me vendo. E aquilo me travava inteira. Eu tirava a iluminação da tela para eu não me ver, não ver o reflexo ali da minha imagem, para eu conseguir falar alguma coisa. E amiga, eu ficava 3 horas gravando 30 segundos. Nossa, fato. Um tempo, né? Fato. Eu sempre me comuniquei quando não era profissional, beleza. A Karen conversa muito, foi uma frase que eu sempre falei. Mas em ambiente de trabalho, eu tive muita dificuldade. Eu estava aqui até lembrando, quando a gente estava vendo pauta, quando eu comecei a trabalhar com 17 anos. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar e ganhar meu dinheiro. E os conselhos que eu ouvi foi, não conversa, não envolva com ninguém, não fala da sua vida, não aceita carona, se o chefe for homem, não conversa com ele. Então, eu já fui muito travada de que eu estava indo para um ambiente que eu não poderia me comunicar. E isso foi uma coisa... energia. Isso foi uma coisa que me tolhiu muito, porque eu entendi que quando eu sou eu
profissionalmente, eu era um eu diferente do que eu sou no meu ambiente familiar. E é o problema que mais eu resolvo aqui, que você é você. E esse é o ouro que você tem. Esse é o ouro que você tem. E eu precisei, então, eu sou a mulher que entendia que eu tinha um eu profissional e um eu Karine. Até que a eu profissional nem chamava Karine. Era uma outra coisa que eu criava, porque, enfim, preciso trabalhar, estou num ambiente muito sério. Trabalhei muito tempo em ambientes muito masculinos. E então eu ia, e da parte da imagem, com a roupa mais tampada possível. Você vai poder falar, eu vou até querer que você fala disso, que realmente não é toda roupa que é adequada para o trabalho. Mas para mim, roupa nenhuma era adequada. Nem estampa, nem cor, nada que chamasse atenção. Então, muito sério, muito escuro, gola, manga comprida, sapato baixo, porque salto ia dar uma certa sensualidade que eu tinha medo dela no ambiente de trabalho. Então, eu fui ali criando essa carinha quadradinha, que não falava, que não comunicava, que não queria ir nas festas de trabalho. Então, chegou num ponto que eu pensei, eu sou extremamente inteligente, eu sei muita coisa, mas as promoções não vêm porque eu sou invisível. O ambiente de trabalho em específico é um lugar muito hostil pra gente, né? Vamos combinar que é um ambiente que o fato de você ser mulher é quase que assim, pronto, você está inadequada por ser mulher. Já tem que chegar pedindo desculpa. Verdade seja dita, você tem que chegar pedindo desculpa, com licença, com licença, e ficar aqui quietinho. Então, muitas das vezes a gente se arma nesse lugar com medo de sofrer um assédio, com medo de ser mal lida, com medo de ser mal vista, porque no final das contas, se der algum problema, quem é demitido é a mulher, não é o homem. Sim, e eu fiquei... Nossa, gente, eu já trabalhei tanto. Como uma boa brasileira, eu já sou ex-tudo. Ex-caixa, ex-faxineira, ex-vendedora, todas as profissões, pode pôr essa lista aí que eu vou ficar horas falando disso. Mas teve um emprego, eu era bem novinha, antes dos 20 anos ainda, numa loja de varejo. E não tinha computador, né? Então tudo você tinha que checar na lista para vender, batia lá no estoque com o rapaz do estoque. Fulano, o liquidificador tal, tá aí mesmo? Vou vender, hein? E esse senhor, que era um homem muito mais velho, ele claramente assediava todo mundo e isso era tido como uma piada. Todo mundo sabia, vai lá falar com fulano, hein? Cuidado, hein? Ele vai te encoxar. E todo mundo ria disso, era normalizado e eu passei a vender coisas, olha só como que isso me impediu profissionalmente. Quando você vende coisa grande, obviamente, mais caro, mais comissão. Eu passei a vender só coisas que estavam na minha vista. Imagina aí que você entrou numa loja de eletrodoméstico, tem aquela pilha de liquidificador. Eu vendia só daquela lá que eu estava vendo. Porque se fosse alguma coisa que estivesse no estoque, geladeira, vai estar lá no estoque, eu não queria ir lá ver. Então, eu falo muito disso na internet, que eu tenho um perfil que eu venho crescendo no número de seguidores e com isso chega gente do tipo, de vez em quando aparece lá umas pessoas com as mensagens inapropriadas perguntando se eu vendo conteúdo adulto e sempre isso me engatilha num sentido que é assim, tá vendo? É só chamar um pouquinho de atenção, alguém vem me importunar. Quando você fala de trabalho, eu lembro muito também, né? Trabalhando já há um bom tempinho aí, o quanto eu me escondia. E aí, eu não sabia como me arrumar. Não sabia, gente, eu não sabia, sei lá, fazer cabelo, maquiagem, essas coisas. Depois eu quero te contar a primeira vez que eu arrumei pra trabalhar, vai, fala. Eu não sabia nada. Então, eu já chegava no lugar me sentindo menos do que as outras pessoas que estavam ali, do que as outras mulheres, porque elas estavam todas muito bem arrumadas. Eu lembro de uma mulher em específico que ela passava assim, eu olhava, gente, que mulher perfeita. A unha feita, um perfume, assim, um cheiro, sabe, o rastro. E eu olhava aquilo admirada e falava, caramba, será que eu chego um dia lá? Chegou, porque a Ju foi no meu aniversário. Todas as pessoas que já conheciam ela virtualmente chegaram e falaram, você é muito bonita. Acho que foi até a minha enteada falou assim, eu preciso ir lá falar pra ela é muito bonita. Eu falei, vai, fala. E aí, chegar nesse lugar agora me fortaleceu, me deu uma segurança de chegar em determinados ambientes hoje e me importar menos com o que os outros vão falar. Sabe? Então, por exemplo, estar na internet hoje, eu entendi como é o jeito de estar na internet. Mas ter essa força na minha imagem me deixa tranquila de falar, tudo bem, esse aqui é o meu jeito.
Eu entendo isso que você falou. Vou contar a história primeiro que eu falei que eu ia contar. Eu vim trabalhar escola, uniforme, né? Adolescente, escola, uniforme. Eu não sabia me arrumar também, e sempre muito pouco recurso, só usando a roupa que a prima dava, enfim. Eu não tinha essa experiência de ir em loja escolher roupa porque eu gostei. Sempre que a minha mãe levava a gente para comprar roupa, tinha que ser a que dava para comprar, e enfim. Ah, essa blusa eu gosto, mas ela custa, sei lá, 50. Sim. Vamos comprar as 3 de 10, pelo menos leva 3. E nessa, teve meu primeiro emprego, aceitei a vaga, que eu começo amanhã. Eu falei, eu não tenho roupa. Aí minha mãe me levou na loja de departamento, porque a gente é muito chique, eu não vou dizer o nome da loja, vai que eu sou processada. Esses aí, que todo mundo sabe qual é. E eu comprei, eu lembro muito bem disso, esse foi meu kit de trabalho. 2 calças jeans, uma escura, uma clara, iguaizinhas, só mudava a cor. E camiseta baby look. Aí eu tô até hoje camiseta assim. A camiseta era de manguinha, assim, de gola redonda. 5, um para cada dia da semana de cada cor. O meu kit foi 2 calças escuras, uma camisa de botão branco e 2 sapatilhas. No dia que a branca tava assim, você fazer o quê? Eu tava pensando em que sapato, eu não lembro. Sapatilha. Porque é muito alta. Provavelmente eu usei sapatilha ou tênis, mas agora eu não tenho lembrança de sapato. Inclusive, até hoje, adulta, sapato não é uma coisa que, pra mim, é muito mais funcional. Se eu tiver uma sandália que não tá arrebentada, é ela. Não é uma coisa que eu lembro muito de comprar. Sério? Eu não sou uma mulher louca com sapato. Eu acho que talvez venha desta época em que sapato era mais caro que as blusinhas, sim, mais caro. sim. Até hoje é uma peça mais cara do guarda-roupa se você for comprar um de mais qualidade. Então, normalmente, neste momento, eu vou até contar. Eu tenho uma bota, uma rasteirinha e 2 sandálias de salto, uma mais clara, uma mais escura. E aí você vai combinando com as roupas. Ou é mais clara ou é mais escura. E a bota pro dia que tiver frio. E só, não é uma coisa que eu compro frequente, nem paro nas vitrines, não é uma coisa que eu considero. Olha, né, fazendo uma pequena análise da Karine, o sapato para você ele é básico. Em contrapartida, você vai para os acessórios. Aí eu tenho muito. Lenço, então, sei lá, eu já perdi as contas de quanto eu tenho. E aí, o que eu tenho percebido em mim é que as minhas roupas são mais básicas. Eu tenho me sentido melhor assim. Então, basicamente, meu guarda-roupa hoje é preto, branco, de vez em quando vermelho. Então, o sapato, ele faz diferença para mim. E você tem sapatos lindos, porque eu reparo. Hoje mesmo você tá com uma sandália maravilhosa, que chama atenção no mundo. Então é isso. E aí, desse negócio de se arrumar, que eu tinha um kit, não parecia, então eu já cheguei, não sabendo me arrumar e não podendo falar com ninguém, porque eu achava perigoso, e eu fui me trancando. Eu sobrevivi mais de 20 anos trabalhando, sendo invisível, pagando as minhas contas, fazendo um excelente trabalho, não tem nada que me desabone, com todos os lugares que eu saí de porta aberta, porque era excelente na execução, mas não me mandava para fazer um treinamento, para dar uma palestra, para receber o novato. Eu já me coçava, amanhã tem visita, enfim, da diretoria de São Paulo. Eu queria morrer. E uma vez, eu tive um feedback de uma gestora, uma mulher, que eu indo trabalhar todo dia, tinha uniforme, calça preta e camiseta da firma. E aí ela falou para mim assim, amanhã a diretoria não vem com essa calça não, que tá muito sexy. Mas era uma calça comum. Gente, eu sou uma mulher bunduda. Qualquer coisa que eu visto, eu vou ficar curvilínea. Uma calça ficar larga nessa bunda, gente, eu vou te falar, vai pano. Vai pano, porque eu tenho muita coxa, muita bunda. E eu fui embora para casa pensando, meu Deus, eu só tenho 2 calças, elas são iguais, né? Sempre o caso do uniforme. O que eu vou vestir amanhã? Aí eu fiquei põe uma saia, mas as pernas ficam de fora, mas pelo menos a saia não faz a bunda. Eu fui com a calça que eu tinha, enfrentei, falei, foda-se, se me mandar embora por conta que minha bunda é grande, eu conto essa história um dia num podcast daqui 20 anos. Mas eu conto, a gente tá sempre inadequada, né? Eu vou te falar, viu? 20 anos depois eu conto essa história, porque lá na frente eu vou ter um podcast. Se falasse isso pra mim, desse tempo, eu falava, amiga, sua louca, que máquina do tempo é essa que você entrou? Isso não vai acontecer.
Porque só, agora eu tô aqui cheia de acessório, de batom vermelho, De cabelo com mecha. cabelo com mecha, fazendo um podcast e falando, eu te ensino a se comunicar melhor. Você tá com dificuldade de aparecer na internet? Olha como eu sou minha própria cliente. Mas a gente né? O que a gente viveu e o que a gente sentiu em cada momento é o que a gente consegue passar para cada mulher que senta aqui com a gente. E aí essa história conecta com as outras pessoas. Então eu sei exatamente o que é a mulher ela se sentir menor, não se sentir bem. E quanto isso afeta na própria segurança dela, o quanto isso afeta na hora dela conversar, na hora dela pedir um aumento. Eu já tentei fazer isso, me lasquei. Eu nunca tentei pedir um aumento, nem tive essa coragem. Ou eu achava que estava ruim, eu já começava a procurar outro para mudar, ou eu aceitava o que Deus me deu. Teve uma vez que eu tentei, mas foi tão fracassado, porque assim, eu já cheguei lá... Sem chance. Eu já cheguei lá com medo, já cheguei lá, assim, sabe? Diminuída, então... Coitada de mim. Que bonita a inocência. Às vezes eu olho para trás e falo isso. Eu fui numa palestra recente, vou trazer essa história aqui porque tem a ver com esse negócio de se sentir adequado. Fui numa palestra, uma mentoria de venda, a menina falou que você tinha que ter energia altíssima. Eu tô falando de menina porque começa aí, tem 40 anos. A menina tem 26. Então, eu já olho para ela... Não desmerecendo a jornada dela, ela é incrível, e ela tá no lugar que ela tá porque ela merece, mas ela tem uma jornada de vida muito diferente da minha, que eu com 26 estava lá não comunicando. Então ela já não tem muito o que me dar, porque ela já tem uma vida diferente. É a primeira coisa que eu quero falar, procure pessoas que têm vida parecida com você. Porque aquele conselho de uma menina de 26 anos, que não é mãe, que sempre estudou em colégio particular, não serve para mim. Então já fui sabendo que não ia servir, não sou o público dela, mas estava lá. E em um dado momento ela falou, tem que ter energia alta, a gente tem que falar alto, a gente tem que ter voz forte, é festa junina, vamos todo mundo colocar o vestido de festa junina, pintar o dente de preto, põe um milho na porta da sua loja. Aí eu olhei aquilo e na hora eu falei, não é pra mim, funciona pra vender, né? Bobo da corte tá aí desde a Idade Média, funciona. Mas o que mais me incomodou foi as mulheres encolhendo na cadeira assim, pensando, meu Deus, se amanhã eu tiver que comer um milho na porta do meu negócio... Vamos lá. Primeira vez que eu fui para a internet, porque foi isso, né? Esse movimento da pessoa muito tímida, muito insegura. Comecei a me sentir segura, falei, quero transformar isso em negócio. Vou para a internet porque era esse o caminho, não tinha outro na minha cabeça. Fui para a internet. No que eu fui para a internet, eu fui me encolhendo de novo. Porque eu falava assim, tem que fazer vídeo. Vou demorar um dia inteiro para gravar um vídeo de 30 segundos, ter 2 curtidas. E se der, e comentário da sua mãe, filha, passa no mercado e traz pão. É, tipo isso. E assim, e as edições? Eu achava que tinha que fazer edições mirabolantes. Gente, eu lembrei. Eu fui pra academia e eu fiquei, no caminho, eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que editar, porque tem que ser assim, tananã. Cheguei na academia, sentei no vestiário e falei, nossa, eu tô com a ideia aqui, deixa eu editar. Eu fiquei 2 horas no vestiário editando o vídeo. E não fez academia? E não fiz academia. Ai, isso é uma coisa assim, hoje eu falo, muitas pessoas pensam que eu ensino Instagram, e não ensino, eu ensino comunicação, porque tudo funciona, tudo que você conseguir sustentar por mais de 10 dias, funciona. Edição mirabolante funciona, vídeo funciona, carrossel funciona, imagem e texto funciona, legenda ainda funciona muito bem, uma fotinha sua e uma legenda que é textão. A pergunta principal é como você se comunica. E aqui a gente tem um jogo muito interessante, porque eu sou do vídeo, a Ju é da escrita. E nós estamos aí muito bem, trabalhando e vivendo, e nossos clientes estão chegando sem ninguém vestir festa junina aqui. E ninguém pintar o dente preto. Nós não fizemos isso na nossa festa junina. Não tá rolando, não, tá? Funciona qualquer coisa. Por isso que eu falo, eu não ensino Instagram aqui, eu ensino vocês a comunicar, porque foi o que eu aprendi, porque nada passa fora da comunicação. Então não adianta eu cobrar uma energia alta, uma festa junina de uma pessoa que é tímida, porque ela vai se encolher, ela vai diminuir o que ela sabe, vai virar uma pessoa, e isso... Pronto, vou acabar o podcast com essa aqui, porque eu vou arrasar agora, pega o corte. Você é uma excelente você. Qualquer personagem que você tentar ser, você vai ser ruim.
Se eu tento ser a Juliana, que é a mulher da escrita, eu sou péssima. Por quê? Além de eu estar fazendo aquilo, eu tenho que fazer um sobre-esforço, eu tenho que estudar mais, o tanto que eu sei não serve para isso, porque eu estou virando um personagem. Agora, para eu ser eu, o meu repertório, a minha história, a minha vida, o meu sotaque, o meu cabelo, tudo isso é história. Eu acabei de contar aqui, por exemplo, sobre sapato. Se eu fosse para o Instagram, estava uma série de 10 vídeos. Eu posso mostrar minha sapateira, eu posso mostrar minhas escolhas, eu posso mostrar foto antiga, eu posso mostrar foto da minha viagem de férias, que eu levei um sapato. Ele foi da praia ao restaurante. Então, isso não depende de conteúdo viral, isso não depende de edição, isso pode ser um carrossel, isso pode ser um texto, isso pode ser um vídeo, isso pode ser o que eu der conta de fazer. E aí, eu vou pegar o gancho desse assunto, a intenção. Tudo que você coloca na rede social comunica alguma coisa sobre você, sobre os seus valores, sobre o que você acredita. E hoje a gente conversou sobre isso. A Karine, ela faz muito vídeo na cozinha, acho que principalmente na cozinha, Principalmente na cozinha, eu tô o dia inteiro na cozinha. Principalmente na cozinha. Sou mãe dona de casa, eu tô o dia inteiro na cozinha. Aí ela percebendo isso, falou, nossa, eu nunca fiz um vídeo na sala. Aí ela fez um videozinho pra mim na sala pra eu ver. E aí a sala dela tem cara de biblioteca, é uma estante de madeira, assim, pesada, né, grossa e tal. E aí eu comentei, falei, amiga, assim, tem cara de biblioteca, não é a sua cara. Não que ela não seja estudiosa. Mas é isso, mas não tem, é duro. Aí você fala um negócio, eu vou pegar o gancho do seu. É fórmula reta, é quadrado, é duro, é madeira. A biblioteca a gente pensa o quê? Na pessoa calada, silenciosa, pouco barulho. Aí corta para a minha cozinha, você vai lá no Instagram agora, vê a minha cozinha. Azulejo de vó, é quadrinho colorido, é filtro de barro. É a galinha. É a galinha, decoração de galinha. Exatamente. Isso não diminui o seu conhecimento, mas te posiciona como mulher comunicadora. Ah, então tá aí agora, pronto. Não fecha o podcast. Aquele corte foi bom, mas vou dar um outro melhor agora. Melhor não, tão bom quanto. Quanto mais séria você tá querendo parecer no mercado de trabalho, mais você tende a se masculinizar e tirar a cor. Uhum. Eu dei uma voltinha no shopping, tava passeando com o Pedro ontem, aí eu fui, enfim, olhar a vitrine, né? O shopping só tem isso para fazer. As lojas não tem uma cor. Tudo bem que a gente tá no inverno, eu entendo que tem a questão de... Mas assim, preto, branco, cinza, cadê o amarelo, o laranja? Cadê a cor? Porque parece que é só o calor, né? Chinelo de dedo, calor, verão, e ninguém tá sendo sério. Profissional é isso. Que é o que a gente fala direto quando a pessoa vai fazer um ensaio profissional. Uhum. É bom você ter foto bonita e foto que te represente, isso dá um podcast inteiro. Mas normalmente a pessoa quando vai para isso, é uma roupa que nunca usou na vida, um cabelo que nunca usou e muito sério. É porque Quase até o tom de voz, né? É porque a gente acha que profissional é se enquadrar num lugar que não é seu. E não é. Ser profissional é você mostrar quem você é sendo essa profissional que você é. Então, se você, Daniela, é a advogada mais incisiva, mais comunicativa, mais expressiva, quem diz que você não pode ter um blazer rosa-choque? Onde está escrito que você não pode? Eu entendo que cada lugar vai te olhar de um jeito diferente. Aí eu volto na autoestima e na segurança. Você quer bancar a sua escolha? Faz sentido pra você? Então, amiga, vai, se joga, vai ser feliz, porque você vai ser lembrada por ser a advogada com blazer rosa-choque. E isso não tem nada que pague, não tem... Marca. Não tem... Nossa, isso é um valor inestimável, você ter a sua marca. E no Instagram é muito isso, né? Porque tá todo mundo falando sobre um monte de coisa, é a feira livre. Então tá um monte de gente gritando. Como que você vai se destacar nesse lugar? Sendo você. Isso, sendo você. Hoje, a rede social, ela tá num momento que é muito, muito ímpar. Por mais que todo mundo tá nela, tá todo mundo igual. Você vê o mesmo vídeo 50 vezes. Você vê o mesmo vídeo 75 vezes. Você não consegue mais lembrar quem é o que fez o primeiro. Porque começa um assunto em alta, todo mundo começa. Ai, gente, vocês sabiam que não precisa dar opinião sobre tudo? Porque é um alívio saber disso. Tem coisas que você pode simplesmente olhar e falar, não me interessa. Inclusive, tem este botão lá.
Você vê uma coisa que não te interessa, lá em cima tem 3 pontinhos, você clica lá e fala, não tem interesse, porque ele para de sugerir vídeo. Porque sabe quando você entra num looping, tipo assim, nossa, eu não aguento mais ouvir essa música. Até sempre que uma música estoura, logo depois vem um vídeo do filme antigo lá da menina quebrando a vitrola. Isso é um ciclo. Começou uma música a ficar em alta, todo mundo tá falando daquela música, pode esperar que em menos de um mês vai estar todo mundo que postou a música postando a menina quebrando o disco. Ah, não aguento mais. Mas você não é obrigada a ouvir. Instagram é a televisão que você escolhe o que você está assistindo. Gente, escolhe. Para de ser passivo. Eu vou ficar pistola aqui agora, porque todo episódio já tem meu momento pistola. Para de ser passivo. Você não tem que consumir o que você não gosta. Clica no não tem interesse, ele arruma o algoritmo, ele mostra o que você gosta, viva a sua vida de uma forma mais leve. Depois que você entende como funciona, e aqui é o que o Caju ensina, momento de jabá. O que você vai acontecer se você sentar aqui nessa mesa com a gente? Primeira coisa, a gente vai tomar um café, pode ser água. Não, vou falar de você. Me conta aí. A Juliana faz uma pergunta, como que você quer ser percebida? Qual palavra que você quer que as pessoas liguem a você? Daí, sai coisas maravilhosas, né? Eu adoro meu trabalho. Porque eu adoro ouvir a resposta do como você quer ser vista. Sai coisas incríveis aqui nessa mesa. E o que eu percebo, eu sou a pessoa dos porquês, gente. Se você me explicar o porquê das coisas, como que funciona, eu vou viajar na maionese, vou brilhar e vou fazer meu trabalho super bem feito, porque é disso que eu gosto. Então, em geral, a gente inclusive atrai mulheres assim. Tipo, quando você explica, ela fala, captei, então é isso que eu tenho que fazer. Geralmente a reação é essa. Então, a partir do momento que eu entendi como que essa ferramenta funciona, e principalmente com você, que tudo é possível dentro do Instagram, que cada um consegue encontrar a sua turma, que cada um pode fazer do seu jeito, eu fui entendendo a ferramenta e aí eu fui usando ela ao invés de ser usada, sabe? Ai, muda completamente. Isso vai ser seu corte. Usando ela ao invés de ser usada. Que é isso, você escolhe o que você vê. Você escolhe o que você ouve, você escolhe o conteúdo que você consome. Por que você está aí gerando ansiedade, falando, rede social, só vida perfeita, só conteúdo que não existe, ninguém é feliz assim? É que você está consumindo conteúdo que não faz sentido para você. Porque quando você está escolhendo bem, de acordo com as suas preferências, é só assim, meu Deus, que bacana, nossa, que legal, viu o que ela falou? É só coisa boa, porque a internet é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta, mas não instrumento, mas não é moradia. Todas as vezes que você for morar na internet, comparação, viver disso, aproveitar os momentos, é outra coisa que eu gosto de falar, eu não vivo na internet. Quanto mais eu trabalho com o Instagram, menos eu tô lá. Porque eu passo mais tempo gravando que consumindo. Quando eu tô lá, eu tô respondendo a minha comunidade, eu tô fazendo conexão com pessoas que estão conversando comigo, assim como eu tenho algumas pessoas que eu gosto de acompanhar, que eu vou lá ver o que a Juliana postou hoje, e ali tô numa troca e eu não tô recebendo notícias que vão desalinhar os meus chakras. E é muito interessante você falar sobre isso, porque uma outra coisa que eu caí nessa armadilha foi de achar que para estar no Instagram eu tinha que ser blogueira, de ficar postando como que foi meu dia, o que eu fiz, o que está acontecendo, o comentário de uma amiga minha. Mas por que eu caí nessa esparrela? É porque é isso que em geral dá retorno. Assim, num primeiro momento que você começou do zero ali, com 200 seguidores que são seus amigos, na hora que você posta o que você está fazendo, aonde você está, em geral, é quando você recebe uma curtida, um comentário, uma resposta. E quando você vai lá para falar assim, olha gente, meu trabalho é esse, ninguém nem olha. Ninguém nem olha. E aí tem que ter uma maturidade emocional. E é importante acompanhamento por conta disso, porque a gente está aqui para te falar como é que funciona, a gente já trilhou esse caminho. E a gente sabe o que esperar. Então, quando você desesperar que você fez um post que tá maravilhoso, teve 2 curtidas, eu vou pegar na sua mão e falar, já imaginou 2 pessoas batendo na porta da sua casa, entrando para tomar café agora? Enche a sua sala. 2 é muito. Não, e quantos clientes fecharam com você que nem curtiu a sua foto? Aqui, no Caju, praticamente todas. A gente tem um hall de clientes que não estão ali curtindo, comentando. Viram o trabalho, marcaram, vieram aqui, sentaram. Acharam maravilhoso, deram um feedback super legal pra gente. E é isso, porque a
A gente está nesse momento também, que é o bastidor, a gente é o bastidor, o Caju é o bastidor da vida das pessoas. E nem tudo vai pra internet. Então, vamos sacudir essa cabeça aqui. 2 pessoas curtindo é muito, um comentário é muito, é um possível cliente. Só que a fez parecer, as nossas métricas estão muito malucas. É como se eu olhar um vídeo e falar, nossa, teve só 2.000 visualizações. 2.000 pessoas é o Teatro Municipal aqui em Uberlândia. Você imagina, um artista para vir aqui encher o Teatro Municipal. E vou te falar para além disso também. Você usar o Instagram como um blog pessoal é uma coisa. Você usar o Instagram como ferramenta é outra completamente diferente, gente. Não tem como você comparar, assim. É um outro universo. Porque cada objetivo vai te trazer um retorno diferente. Então, você tem que saber muito bem o que você está plantando para saber o que você vai colher. E aí, vou ser polêmica aqui. Quando ela é blogueira e ela vive disso, ela mostra a rotina, mostra o bastidor, muitas vezes ela coloca até o reloginho lá no store, né, para você acompanhar em tempo real. Agora é 5 da manhã, dá boa noite. Tchau, meus amores, boa noite, vou dormir, fiquem com Deus, até amanhã. É um reality show. Ela tá recebendo muito dinheiro para fazer isso. Porque tudo que tá aparecendo, essa taça que ela bebeu água, por mais que ela não falou, isso foi pago. Agora é uma vida que é uma vida, né? Vamos dizer que vivem bem, vamos dizer que vivem mal, mas ela vive para fazer propaganda. Vou citar um filme Show de Truman. Só que ele não sabia, né? Que ele era uma vítima, mas todo mundo em volta. No meio de uma briga, ela toma seu leite com achocolatado tal. Por que você tá falando de achocolatado? A gente tá brigando, porque aquilo era um patrocínio. E aí vamos entrar no maravilhoso mundo das bets, que cabe também um podcast inteiro para falar sobre isso. Então assim, essa galera que tá compartilhando a vida, tá ganhando muito dinheiro para isso. E você, para compartilhar a vida em tempo real no Instagram, tem que vender a alma pro capiroto, porque é muito trabalho. Não dá retorno, marca não olha para você que você tem menos de 10.000 seguidores. Se você quiser ir para esse lado de agência, você tem que procurar uma agência, você tem que ter patrocínio, você vai ter que entrar numa comunicação terceirizada, porque vão te dizer o que você tem que falar, vão dizer o que você tem que vestir. Se você faz uma marca com um banco laranja, de repente você tem que trocar essa roupa toda por laranja e parecer normal. Eu sigo uma criadora de conteúdo que só usa roupa neutra. Um dia ela apareceu com uma roupa vermelha. Eu olhei no story e falei, que coisa esquisita. Passa 2 dias, era uma publicidade de uma marca que era vermelha. Então eu mesma já entendi. Eu falei, ela nunca usou, ela só usa preto, branco e cinza aqui, que ela tá fazendo com roupa vermelha. Dá Olha dinheiro. Que loucura, a identidade dela tá bem feita. Tá bem feita. Mas eu olhei e achei esquisita. Eu falei, o que tá acontecendo? Passa uns dias, vai pro feed ou publi. Agora, se você tá aqui, você tem um cartão de visita e é com essa mulher que a gente fala, você tem uma profissão no mundo real. Não adianta você achar que sua rede social não é importante, porque toda vez que você recebe uma indicação, a primeira coisa que você faz é no Instagram da pessoa. E aí eu vou dar o meu exemplo real oficial, que eu comecei no Instagram extremamente tímida, não tinha constância, eu não fazia as coisas, eu não tinha... Olha que loucura, eu sabia de imagem, eu sabia dessa comunicação visual, mas eu não sabia da comunicação verbal no Instagram, né? Como que a gente realmente precisa aprender todas as coisas que estão aí. E sair dessa pessoa que, cara, eu não sabia, eu não tinha constância, eu não tinha intenção, eu não tinha programação, mas toda vez que eu postava, falava alguma coisa, vinha um retorno. Aí eu atendia uma cliente. Só que no que eu atendia a cliente, como eu não tinha rotina, caía tudo de novo. Aí tudo que eu fiz no mês passado... É sempre tá montando castelo de carta. Sempre montando esse castelo de carta. E aí, quando eu passei a entender, principalmente quando você veio pra gente conversar sobre comunicação, para entender como que essa ferramenta funciona, para entender que, assim, o meu estilo, ele pode dar um retorno sim, porque é isso, as pessoas que vão conectar comigo são pessoas que de alguma forma gostam da minha cara. Tem que ir com a sua cara. Isso aí todo mundo tem que gostar de mim? Claro que não, só quem quer comprar de mim que eu quero que goste. E aí, se você entrar no meu Instagram hoje, o meu Instagram é um mini site. A foto ela foi pensada com intenção, a bio foi pensada com intenção, os destaques foram todos pensados com intenção. É um mini site. Se você seguir, você tem todas as informações que tem no site. E termina no contrato aqui. Assim como os fixados. Isso aí precisa ficar muito claro, né? Por que você quer? Por que você está aqui? Não existe nada fora do digital. Dizer hoje que você pode se comunicar do jeito que você quiser
é não levar a sério o seu negócio. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você não está levando a sério o seu negócio, sua imagem, a sua mensagem. Você está terceirizando. Então, o que a Jo fala de roupa serve para comunicação. Não escolher é uma escolha. Então, sabendo que você pode escolher e sabendo que você também é um consumidor que vai no Instagram da hamburgueria que você resolve provar, que vai no Instagram da cabeleireira ver se o cabelo dela é bom, tá do seu contento, que vai no Instagram do dentista para saber qual que é o WhatsApp lá. Normalmente você entra no Instagram primeiro. Então, se você mesmo usa, não vamos parar de ignorar que o Instagram não é importante para você. Agora, a sua escolha é se posicionar com intenção. A gente vai aqui te mostrar 2 mulheres que fizeram essa trilha. Eu ralei muito para estar aqui, eu estudei muito. Eu fiz muitas escolhas erradas. Eu caí em conta de muito guru que falou que eu precisava ser séria, que o meu cabelo de mecha não passava autoridade, que o meu sotaque mineiro devia ser mais atenuado. Você não podia usar um colar desse com um colar. Desse. Imagina, gente, prata, dourada e lenço, 3 coisas, é muita informação, ninguém vai prestar atenção no que você está falando. Era o tipo de coisa que eu ouvia. Então, eu quebrei isso tudo no peito. E hoje eu sei um caminho mais fácil. E eu fiz disso profissão. E eu fico tão feliz com isso porque eu queria ter uma profissão que me enchesse. Os outros 20 anos que eu trabalhei, pagaram contas. Mas não me enchia. E no mundo que a gente tem que trabalhar, que a gente possa fazer os dois. Sendo muito grata à oportunidade e ao privilégio de hoje trabalhar com o que eu gosto, com o que me enche profissionalmente, me enche na parte emocional também, porque todas as vezes que a mulher senta aqui e faz, é isso, achei, vou fazer assim, eu vibro com cada história das clientes que passaram aqui no Caju, e tem umas que acabam entrando pro rol das amigas, que a gente tem consultoria, que a gente passa mais tempo acompanhando a pessoa, que a minha família já conhece, eu falo o nome, a pessoa fala, postou essa história? E aí, deixa eu ver, porque é uma conquista, e para mim, termina nessa palavra, as mulheres ocupando o espaço que merecem. Solta a sua voz. Ser calada é um desperdício. A gente está perdendo muito quando você não abre a boca para falar o que você pensa. Sim. E que a sua imagem seja fonte de força e não de insegurança, porque você merece conquistar o mundo e que... Cara, a minha profissão, hoje ela existe por conta de uma paixão minha. Se eu olhasse para a Juliana de 10 anos atrás, eu jamais ia falar assim, Juliana, você é louco, Juliana, consultora de imagem, não entende nada, coitada. Mas foi justamente de não entender nada, de ter passado pelo que eu passei, de entender que tem um caminho, que tem um estudo, que tem um porquê, que tem um repertório, de falar assim, olha, então você pode aprender a CDF, né? Adoro aprender. Você pode aprender. Cara, isso enche a gente com uma força, com uma energia, e ver cada mulher saindo daqui entendendo que, por exemplo, alegria, que comunicação, que feminilidade são características que elas podem sim reforçar na imagem dela e reforçar em cada foto que ela tira, em cada postagem que ela faz, em cada palavra que ela escolhe. Nossa, eu tô feliz demais, eu quero construir esse mundo. Eu também saio, todas as vezes que eu saio de uma consultoria, eu saio assim, eu nasci pra isso. Meu Deus, que bom que eu me achei. Eu nasci pra isso, eu arrasei. Eu arraso em 3 línguas. Só se você me segue no Instagram que você vai entender essa piada. Eu arraso muito, como eu sou inteligente, como que eu sei pode ajudar. Isso tudo vai sendo uma corrente, porque ela sai daqui com esse sentimento, a gente sai de novo e quinta-feira a gente volta com mais assunto. Vamos contar umas histórias aí? Vamos contar uns causos. Nossa, aqui ó, deixa eu pegar meu café, gente. Até quinta. Até.